Arte contemporânea. Você acha que esse assunto parece complicado? Por que será que algumas pessoas dizem que gostam de arte moderna, mas não entendem a arte contemporânea? E afinal, como se organiza essa linha do tempo na história da arte? Olá, eu sou o Edu e você está no canal do Artekin. Esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos sobre arte contemporânea. Eu vou falar aqui sobre os principais movimentos que construíram a história da arte, desde a metade do século XX até os dias de hoje. De modo geral, pode-se dizer que durante o século XX, a arte se dividiu em dois grandes momentos, chamados de arte moderna e arte contemporânea. É importante dizer que não existe um consenso sobre isso, mas a maioria dos livros de história da arte acredita que esses dois momentos podem ser divididos pela Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Mas antes de falar da arte contemporânea, vamos voltar um pouco no tempo e lembrar o que foi a arte moderna. O período moderno começa um pouco antes da virada do século XIX para o século XX, na década de 1860. Você com certeza já ouviu falar sobre os movimentos que marcaram a arte moderna. Vou dar alguns exemplos: impressionismo, cubismo, suprematismo, fotografia, surrealismo, entre muitos outros. Todos esses movimentos, quando surgiram, causaram um certo desgosto, um estranhamento por parte do público. Isso porque eram obras muito diferentes de tudo aquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver. Naquela época, a pergunta que pairava no ar era a seguinte: mas afinal, isso é arte? Eram propostas inéditas e, mais do que isso, propostas questionadoras. Então dá para imaginar que a aceitação dessas obras não foi imediata. Mas as décadas foram passando e hoje em dia esses movimentos são entendidos como grandes revoluções artísticas. Ou seja, desde o final do século XIX, é próprio da arte querer negar tudo aquilo que se conhece como arte. E é aqui que começa a surgir uma das grandes questões que a arte propõe. O feio de ontem se transforma no belo de hoje? Bom, a história tem dito que sim. Pense, por exemplo, em nomes como Van Gogh, Matisse ou Picasso. Todos eles são exemplos de artistas que criaram estéticas novas e, com isso, propuseram uma ruptura da estética acadêmica, que era o que até então predominava na pintura e na escultura. Mesmo tendo causado polêmica naquela época, hoje, mais de um século depois, ninguém duvida que esses artistas foram gênios da arte. São obras-primas que estão nos melhores museus do mundo e muitas delas possuem valores incalculáveis. Então, o modernismo ou a arte moderna foi esse turbilhão de novas ideias que mudaram radicalmente o rumo das coisas. E desde então, os artistas passaram a desenvolver um outro tipo de mentalidade. Eles se abriram a discutir mais a fundo qual era o objetivo da arte e passaram a acreditar que emoção e expressão interior podem ter mais significado do que o resultado figurativo da obra. E esse pensamento é a base para a gente começar a entender a arte contemporânea. É no período contemporâneo que a arte conceitual entra em cena. A ideia passa a ser o aspecto mais importante de um trabalho artístico. E o que vem a ser arte conceitual? É uma arte em que o resultado final, ou seja, a estética da obra, já não importa mais tanto. O processo de pensamento do artista se torna mais interessante do que o produto final. Ou seja, é uma arte livre daquela dependência técnica do artista como um artesão. O objetivo da arte conceitual é que a obra seja mentalmente interessante para o espectador. Por isso, pessoas diferentes poderão entender a mesma obra de maneiras diferentes.
E é essa característica que cria as primeiras barreiras entre o público e a arte contemporânea, porque não existe um senso comum. Aí você pode estar se perguntando o seguinte: então a arte conceitual é uma arte feia? E essa é uma pergunta do tipo pegadinha, porque o que está em jogo aqui é exatamente esse julgamento do que é bonito ou feio. Na arte conceitual, uma obra é considerada interessante quando ela consegue unir prazer intelectual e prazer estético, ou seja, quando um trabalho é visualmente forte, mas também teoricamente complexo. É por tudo isso que nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, a arte ficou muito diferente de tudo que havia sido produzido até então. Ao longo dos anos, diversos estilos foram surgindo e eles continuam nascendo até hoje. E aqui você está vendo alguns exemplos de movimentos da arte contemporânea que a gente vai investigar nos próximos vídeos aqui do Artkin. Meu objetivo com esses vídeos é explicar de maneira simples os movimentos que marcaram a era contemporânea, ou seja, os últimos 70 anos de história. Existem diferentes ângulos para se contar a história da arte. São várias maneiras de recortar e organizar os fatos importantes que aconteceram na humanidade. Mas vale lembrar que história não é só cronologia. As ideias surgem no mundo em redes simultâneas que questionam a noção de tempo e espaço. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Se você se interessou, te convido a continuar acompanhando. Assine o canal aqui no YouTube, me segue nas redes e deixe seu comentário. Eu fico por aqui, até a próxima!